esse ano é ano de restituição, não é isso? É ano de restituição e de expansão. E nós entendemos perfeitamente por que são as duas palavras. Eu, particularmente, eu entendi para a nossa realidade, né? Para a nossa realidade, eu entendi o porquê das duas palavras. Porque talvez alguém ia dizer assim, por que não fez o ano da restituição apenas, né? Aí o outro ia vir, por que não foi só o ano da expansão? Por que é o ano da restituição e expansão? Mas eu entendi para a nossa igreja local o porquê. Não sei se os outros estão entendendo igual eu, mas o que eu entendi para nós é que muito do que nós tínhamos como princípios da igreja local, tem uma outra palavrinha do dicionário que diz premissa, não é primícia, né? Mas premissa, uma palavra dita, né? Uma coisa verbalizada. Então, nós tínhamos premissas aqui na nossa igreja, princípios que nós praticávamos, que eram maravilhosos, maravilhosos. Mas muita coisa boa. Que a gente fez 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. E foram se diluindo. E não parou porque é ruim. Parou porque nós falhamos em insistir, em repetir, né? Não sei se vocês sabem, mas nós precisamos de repetições. A gente é tendencioso a se esquecer muito. Por exemplo, por que agora a gente teve eleição, né? É até difícil tocar nesse assunto, né? Um negócio chato para chuchu. Mas tivemos as eleições. E por que é uma briga nos canais de televisão, internet, essa briga, né? De publica, não publica, fake news, não fake news, manda prender, não sei o que, aquela coisa, todas aquelas brigas de publicações, né? Vamos dizer assim, para publicar ou não alguma coisa. Porque algumas publicações, não vou falar de política, mas só para você trazer a memória, essas publicações eram publicações verdadeiras, não eram fake news, para trazer a memória dos brasileiros em época de eleição, o que aconteceu há 2 anos atrás, há 4 anos atrás, há 5 anos atrás, há 10 anos atrás. Por quê? Porque é tendencioso a gente de se esquecer das coisas, verdade ou mentira? E porque o brasileiro se esquece, o que acontece? Aí ele faz o erro, ele comete o erro novamente, foi o que aconteceu agora no nosso país. O país esqueceu de tudo, passaram uma borracha na memória, foi proibido, né? Foi proibido de fazer divulgação das coisas que passaram, porque cada vez que você divulgava, isso aí é fake news, corta. Isso é fake news, tira. Isso é mentira, tira, não pode falar mais, pá. E aí, por conta de ter tirado as divulgações do passado, perdeu-se as memórias. Perdeu a memória, eu cometo o mesmo erro. É assim que funciona. Se você for ver a história da Bíblia, Páscoa. Vamos falar da Páscoa. Falei muito da Páscoa aqui terça-feira, vamos falar da Páscoa de novo. Páscoa foi algo que marcou a nossa geração e vai marcar até a volta de Cristo, porque a Páscoa foi um símbolo, foi algo simbólico que estava prevendo profeticamente. Ali foi, o que foi a Páscoa, gente? A Páscoa foi um ato profético. Matou-se cordeiros, tirou-se o sangue do cordeiro, passou-se nas portas, e aquela casa que tivesse o sangue nas portas, o anjo da morte não entraria naquela residência e não mataria os primogênitos, e aquela casa não haveria morte, haveria salvação. Então foi um ato físico ali, matando um animal, passando sangue, tal, que aconteceu há milhares de anos. Mas aquilo, por que é um ato profético? Que aquele ato físico estava profetizando algo que viria a acontecer verdadeiramente real, mas agora não ia ser um cordeiro, ia ser um homem. Ia ter sangue, mas não ia ser na beirada de uma porta de uma casa. Ia ser sobre a vida, da minha casa espiritual, esse corpo aqui. Porque a palavra do Senhor diz que nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Então aqui é uma casa espiritual. Então aquele sangue do cordeiro que é Jesus, ia passar sobre a minha vida. Uma vez o sangue sobre mim, eu ia ser salvo pelo sangue. Então o que é a Páscoa em si? Um ato profético. E Deus já sabia que por causa do pecado, o nosso cérebro, não sei se você já ouviu isso, hoje na internet a gente já ouviu de tudo, né? Então tem muita coisa que não é já novidade mais para muita gente. Então, por exemplo, você já deve saber, você já deve ter ouvido em algum lugar,
que o nosso cérebro hoje, ele não funciona com a capacidade criada por Deus. Quantos sabem disso? Nós temos 100% de cérebro com uma capacidade, X. Mas nós só usamos dessa capacidade depois do pecado, nós não usamos nem 10% da capacidade do nosso cérebro. Os caras mais inteligentes do planeta, tipo Albert Einstein e outros gênios, o máximo que eles usaram, eles chegaram ao máximo da capacidade cerebral, 10%. Um pouquinho mais talvez, mas a média é 10%. Dos superdotados, os super inteligentes. Para de olhar para o teu irmão do lado pensando, se Austin foi 10%, esse aqui, coitado, só um. Não, para com isso. Para de ficar julgando. Misericórdia. Não é isso que eu estou falando. Acabou de abraçar seu irmão, agora está falando mal dele? Não, para. Brincadeira. O que eu estou querendo dizer com isso? Se o homem perdeu essa capacidade mental, ele perdeu a capacidade de memorização. E quando vem a Páscoa, preste atenção. Isso aqui, ó, é símbolo da Páscoa. Santa Ceia do Senhor, nós vamos tomar daqui a pouco. Olha aqui que tanto no dia da Páscoa, quanto depois que Jesus morreu, antes da sua morte, ambos os momentos, lá na Páscoa, o próprio Deus lá na Páscoa, falou para Moisés, vocês vão fazer assim, 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 mas vocês deverão repetir esse ato e ensiná-lo para os teus filhos, de geração em geração, para que nunca eles se esqueçam. Por que Deus mandou ficar ensinando para não esquecer? Porque Deus já sabia que o homem perdeu 90% do seu intelecto, da sua memória, da sua produtividade cerebral. Então o próprio Deus que colocou a técnica da repetição. Ele falou, repete. Tem um texto bíblico, que eu não me lembro onde está agora, que ele fala assim, eu acho que é no texto da Páscoa mesmo. Eu estou citando para você coisas que estão ali em Êxodo 12 para frente, tá? Êxodo 12 para frente está toda a história. E tem uma fala de Deus lá, que ele fala assim, encucar. Coloque na cuca dos seus filhos, isso. Fica falando até encucar neles, até eles não se esquecerem nunca mais. E Deus deu essa ordem, isso foi uma ordem, amém, amados? De ficar lembrando. O que aconteceu com o povo de Israel? Eles pararam de ficar lembrando os filhos. Eles pararam de ficar encucando na cabeça dos filhos. E alguns trechos do livro de Reis, a história dos reis você vai ler, você vai perceber o quê? Que estava escrito assim, tem algumas histórias que estão assim, e na época do rei fulano de tal, o povo se esqueceu da lei do Senhor. Então o povo se esquecia, não importa o tamanho do milagre que Deus tinha feito, não importa o tamanho do livramento que Deus tinha proporcionado para aquele povo, as gerações futuras, se não ficasse falando, as gerações futuras se esqueciam. Então o próprio Deus sabia disso. Aí vem Jesus. Aí Jesus também, antes de morrer, senta com eles, parte o pão, cálice, explica para eles, eles não estavam entendendo muito, mas ele explicou, e disse, olha, vocês vão fazer assim, assim e assim, todas as vezes que vocês comerem o pão e beberem o cálice em, diga comigo, memória. Jesus estava repetindo o mesmo que Deus falou para Moisés, vocês precisam ter memória, senão tudo que eu fiz vocês vão esquecer. Vocês vão esquecer. E se nós não tivéssemos partindo o pão e bebendo o cálice há 2000 e poucos anos, com certeza, a gente já tinha até esquecido que um dia um homem morreu na cruz por a gente. Esse é fato. Assim como tem igreja que já está esquecendo que o rei da igreja, o Deus da igreja é Jesus. Estava lendo um documentário terrível, não vou citar o nome da igreja aqui,
mas fizeram um documentário americano de 3 episódios só sobre uma igreja que caiu, uma igreja famosíssima no mundo inteiro que caiu. A igreja está caindo, despencando. E aí você vai ver o documentário. É óbvio que parte do documentário é para denegrir a imagem, né, da igreja, a imagem de Jesus e tal. Mas tem muita verdade no meio daquilo. E uma das verdades que tem lá, infelizmente, é que eles pegaram o pastor X, que no caso específico era um pastor que estava na América, e transformaram ele numa estrela. E então quem conduzia a igreja não era Jesus, era a figura do pastor. Eu não digo que isso aconteceu para todos os membros da igreja, mas para muitos, milhares de membresia daquela igreja, não se falava mais de Jesus, fazia-se fila, sabe o que é fila? De quarteirões, para entrar dentro da igreja, mas não é com o propósito que eu disse aqui para vocês, que a gente quer tirar muita gente. O propósito era que o pastor virou tão estrela, que era como você ir para ver um artista, para ver um ator, para ver um cantor famoso, de tanta fama que o camarada teve. Então fazia-se fila para assistir o meu ídolo. Eu quero ouvir o meu ídolo. Então, ninguém nem pensava mais, a figura de Jesus virou secundária, entende? A figura de Jesus virou secundária nessa denominação. E, meu irmão, a palavra do Senhor diz assim, ó, que Deus não divide a sua glória com ninguém. Sabe o que aconteceu? O pastor despencou lá de cima do alpendre. E hoje, infelizmente, não só a igreja, que eu nem vou ocupar a igreja, talvez a igreja teve uma raiz boa, mas não só a igreja perdeu, está perdendo até hoje, como nós também estamos perdendo, porque quem perde é a noiva do Cordeiro. Por quê? Porque quando forem assistir esse documentário, alguém vai dizer, está vendo aí? Olha como é que é os evangélicos. Pastor Alan deve ser igualzinho. E aí todo mundo entra no pacote. Vocês estão entendendo o perigo? Aí tudo isso por quê? Porque uma igreja se esqueceu que o centro de adoração da igreja de Jesus na terra é Jesus. O centro e o foco de adoração não é um indivíduo, não é o seu pastor, não é o grupo famoso que a igreja possui, não é o cantor famoso que frequenta aquela igreja, não é o artista que decidiu frequentar aquela igreja. Ou teve um pastor que despencou também, e eu estava vendo o testemunho dele esses dias, esse é mais antigo, a gente está falando aí agora de 30 anos atrás. Ele era famoso aqui na região de Santo Amaro, muito famoso. E eu estava vendo o testemunho dele, muito lindo, o testemunho do pastor é muito lindo. Mas eu comecei a perceber algo, que agora que infelizmente ele já morreu, e eu já sabia de tudo que tinha acontecido, então eu pude fazer uma avaliação agora de uma pregação de 30 anos atrás. E ouvindo a pregação, eu avaliei. Quer dizer, naquela época, se eu tivesse ouvido, eu não tinha prestado atenção, mas agora, depois de tudo que aconteceu, eu falei, tá, agora eu entendi. Porque ele está contando testemunho, e no meio do testemunho, que era muito lindo o que Deus fez com ele, aí ele fez questão de dizer, eu sou pastor de fulano, beltrano, ciclano, ou seja, vários jogadores da seleção brasileira de futebol, vários, frequentavam a igreja dele, vários artistas, eu sou pastor do fulano, do beltrano. Cara, eu estou contando meu testemunho, para que eu tenho que dizer que eu sou pastor do fulano, do beltrano, do ciclano, E ali no meio do testemunho ele revelou o seu verdadeiro coração. Onde é que ele tinha se perdido? Virou um ídolo. E ele era, tá? No tempo dele ele era muito famoso. O que aconteceu? Despencou. E morreu. E se eu disser o nome dele para você, é capaz de você nunca ter ouvido o nome. Não vou dizer, mas se eu disser, é capaz de você nem conhecer. Aí você pergunta, como é que uma pessoa tão conhecida, hoje eu cito o nome e ninguém nem sabe quem é. O Deus apagou o seu nome, pelo menos do Brasil, apagou o nome dele. Tudo isso por causa do esquecimento.
eu esqueci quem eu sou, eu esqueci para que a igreja, eu esqueci qual é o propósito central, eu esqueci quem é Jesus, eu esqueci. Então nós não podemos esquecer. E porque nós não podemos esquecer, essa palavra que eu trouxe hoje, espero que eu consiga ministrar ela integralmente. Se eu não conseguir, não tem problema, eu falo a metade hoje e metade no próximo culto, sem ser semana que vem no outro. Semana que vem quem vai pregar aqui é outra pessoa. Mas não tem problema dividir ela em duas partes. Mas quero falar essa palavra integralmente. Eu não quero ficar dando pedacinhos dela e nem falar correndo aqui. Por quê? Porque essa palavra ela faz diferença no nosso meio. Nós nos esquecemos disso que eu vou te pregar. E essa palavra, eu estava buscando no meu computador as ministrações que eu precisava buscar, o rascunho. E ela, a primeira vez que eu preguei foi em 2009. Depois eu preguei em 2011. Depois eu preguei em 2013. E depois eu não lembro se eu preguei de novo. E agora eu estou pregando depois de quase 10 anos. A palavra que deveria ser pregada todo ano. Essa palavra é para ser ministrada na igreja todo ano. Pastor, por que você não pregou? Você já sabe a palavra. Por que você não pregou, pastor? Você entendeu agora? Pegou o problema? Por isso a gente tem que ficar repetindo coisas. Isso que eu vou te falar é repetido. Mas é uma repetição boa. Fala para a pessoa que está do seu lado, se ela estiver dormindo, deixa ela dormir, porque às vezes ela está sonhando com o anjo. Mas fala para a pessoa, o que o pastor vai repetir hoje. Diga coisa boa. Talvez você precisava relembrar isso. E talvez você nem sabia. Diga, se for a sua primeira vez. Diga, guarda no teu coração. Amém? Então eu quero falar hoje Atos 2, capítulo 42 e 47. E para quem não sabe, essa é uma premissa da nossa igreja. Foi o primeiro texto bíblico, olha só, o primeiro texto bíblico que eu li no meu primeiro grupo de alívio, na minha casa, na sala da minha casa. Estavam 4 pessoas ali, 5 pessoas, eu acho que 4, não lembro se 4 ou 5. Foi o primeiro texto que eu li na primeira reunião doméstica que eu fiz, quando eu não era pastor, não sabia que ia ter igreja, não sabia que ia existir fonte de alívio, eu apenas estava ali fazendo um culto de oração, que ali ia surgir a igreja. Primeiro texto bíblico foi esse aqui. Ouçam. E perseveraram. Diga, a igreja fonte de alívio. Ela começou com a palavra perseverança. E eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Pode subir, pode continuar. E em cada alma ou em cada pessoa havia um temor. Muitos dos prodígios, dos sinais, eles eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram, eles estavam juntos. E eles tinham tudo em comum. Volta. Eu queria que você lesse isso junto comigo. Vamos lá. 1, 2, 3. Os que creram. Próximo. Vendiam suas propriedades, vendiam seus bens e distribuíam o produto entre todos, à medida que alguém, claro, tinha necessidades. Agora eu quero que você leia também comigo. 1, 2, 3. E diariamente perseveravam, unânimes, no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Agora todo mundo junto? 1, 2, 3. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. O tema dessa ministração é opção descartável versus aliança com a família
espiritual. Opção descartável versus aliança com a família espiritual. Eu comecei a falar e não concluí que o Espírito Santo pediu do ano da restituição e expansão. Ele me fez entender que para nós expandirmos a nossa igreja local, a gente precisa restituir coisas que estavam perdidas, premissas perdidas, princípios da igreja local que estavam perdidos, não estavam se praticando e precisava voltar a praticar para assim haver a expansão. Então, primeiro a restituição, depois a expansão. Então eu estou correndo ainda, vamos correr muito. Para quê? Para toda terça-feira, você não pode deixar de vir aqui terça-feira. Nós estamos dando toda a linha de raciocínio, onde cada membro da igreja tem que pisar, quais os passos que ele vai dar, um por um, e nós estamos falando isso toda terça-feira. Mas tem algo que, porque todo mundo não está aqui na terça, eu entendi que eu precisava pregar essa ministração para todo mundo. É algo básico aqui, é uma coisa básica. E o Atos 2, ele também é um texto básico para uma igreja boa. Isso aqui é um sonho, tá, gente? A igreja de Atos dos Apóstolos é um sonho. Todo pastor queria ter uma igreja assim. Todo membro gostaria de frequentar uma igreja dessa daí. A igreja primitiva era a igreja dos sonhos de qualquer pastor e de qualquer... Você gostaria de frequentar uma igreja dessa. Uma igreja com tudo isso que eu acabei de ler. Mas existe um fator determinante. E é esse fator determinante que é o que faz parte dessa ministração. E o fator determinante é a diferença entre você ter uma aliança com alguém e você ter aquilo apenas como uma opção descartável. A primeira coisa que a gente ouviu aí é que lá na igreja eles perseveraram na doutrina dos apóstolos. Ou seja, era uma igreja que ela não soltava a Bíblia. Aqui trazendo para nós a ilustração. Porque a doutrina dos apóstolos era a doutrina de Jesus. Jesus tinha passado com eles 3 anos e meio ministrando para eles. 3 anos e meio ensinando 1000 coisas para eles, fora a Torá que eles tinham, né, que era o Pentateuco, que eles já possuíam as leis do Velho Testamento, os 5 primeiros livros do Velho Testamento, mas todos os ensinamentos de Jesus. Então eles tinham a doutrina de Jesus, aonde? Nos seus corações. Por quê? Porque a Bíblia, essa que você está lendo, ainda não tinha sido escrita. Então tudo que eles tinham era o quê? Era o conhecimento verbal, verbalizar o que estava no coração deles. E para que aquilo não ficasse esquecido, porque senão ia se esquecer, eles começaram a ensinar aquilo, repetindo tudo que Jesus tinha falado. E isso foi chamado de doutrina dos apóstolos. E eles faziam isso quando? Todo dia. Eles perseveraram em aprender a palavra de Deus. Essa igreja, eu sou suspeito a falar dela, porque eu sou apaixonado pela Fonte de Alívio. E uma das coisas que o Espírito Santo, não fui eu, tá? Não fui eu. Mas que o Espírito, nada fui eu. Mas uma coisa que o Espírito Santo desenvolveu aqui dentro, que eu acho lindo, e que não é qualquer portinha que você abre, não estou aqui menosprezando igrejas, eu só estou dizendo assim, não é qualquer lugar que você entra, que você vai ter tanto ensinamento bíblico, quanto você possui dentro dessa igreja. Hoje em dia, nos dias atuais, não é qualquer lugar que você entra, não é qualquer igreja, que você vai ter acesso. Não é que a igreja lá não conhece, a igreja às vezes até é uma igreja que conhece muito, mas a igreja conhece muito, mas o membro ali na casa, no chão da igreja, né, na cadeira da igreja, ele não tem acesso a todos os ensinamentos que a igreja dele possui. A igreja não consegue fazer com que o membro sente para ouvir. E esta igreja, aleluia por isso, eu sou muito feliz por essa igreja, porque essa igreja tem ensinado, a nossa igreja tem ensinado muito Bíblia, nós temos trazido muito material didático, livros, apostilas, e até a pandemia não pôde parar a nossa igreja, porque a gente aprendeu a fazer cursos online. A gente fez um curso da família inteiro, né, mestre Daniel? Aquele curso do livro do apóstolo Maurivão inteiro, online. Tivemos o privilégio de receber o próprio autor do livro, ensinando a gente online. Né? Quase 200 pessoas aprendendo sobre a palavra de Deus, sobre família na palavra. Nós tivemos outros cursos, né? Tudo usando meios de comunicação, salas de aula. Então, assim, fora os ensinamentos particulares, porque cada membro aqui da nossa igreja,
a gente vai voltar a fazer isso com mais frequência, foi uma das coisas que tem que ser restituída, mas há muito tempo atrás, praticamente 80%, 90% da igreja estava fazendo um a um a apostila de acompanhamento inicial. Era 80% da igreja, 90% estava fazendo. Era algo que era normal, que vamos restituir em nome de Jesus. Então, essa igreja cresceu em cima de muita doutrina bíblica. E graças a Deus, até hoje, podemos melhorar, vai ficar melhor. Amém? Vai ficar melhor. Vai ficar melhor. Mas graças a Deus que a gente tem esse princípio no nosso coração. E lá eles tinham. E a palavra do Senhor diz que eles perseveraram na doutrina do apóstolo. Isso foi uma coisa boa para a igreja. Lembre-se que eu estou falando de opção descartável e uma pessoa que tem aliança com Deus. Diga, uma pessoa que tem aliança, ela vai participar dos ensinamentos da sua igreja. Eu falei para você que eu estava dando recado, mas já era parte da administração. Por que eu estou explicando para você? O nome é um congresso de adoração. E congresso é para aprender. Congresso não é evento. O nome já diz, é evento. É evento, passa. É evento, vai embora. Mas o congresso não é evento. O congresso é um lugar de ensino. Workshop é um lugar de pôr na prática o ensino. Como é que pratica o que você está aprendendo? Workshop. E no culto em si, nas reuniões que vai ter, a gente vai adorar também na prática. Então assim, uma pessoa que tem aliança espiritual com a sua igreja, ela não perde algo que a sua igreja está oferecendo como ensino. Porque aquela igreja crescia porque tinha ensino. E quando eu falo aquela igreja, a igreja deles lá, eu estou dizendo que você é a igreja de Jesus, amém? Não, você não entendeu. Você é a igreja de Jesus. Então você não tem por que dizer, que legal. Aquela igreja ali cresce muito. Olha, essa igreja, a igreja Fonte de Alívio, aquela igreja cresce, viu? Aquela igreja, porque e você, está crescendo? Você participa daquela igreja? Porque a igreja pode estar avançando, e você? Você está avançando nos ensinos? Porque a igreja fala congresso dos 5, você não vai porque agora você tem uma desculpa, né? A desculpa de agora tem que pagar. É uma desculpa. Para alguns até é uma verdade, que não tem dinheiro. Mas para a grande maioria, me perdoa, nós não fazemos parte aqui nesse ambiente, pelo menos aqui, dos que estão aqui, de uma igreja miserável. Essa igreja já saiu da miséria, ó. Olha o que essa igreja aqui comprou. Olha ali mais para ali o que a igreja comprou. Fora isso, está pagando aluguel de outro lugar. Está estabelecendo fronteiras. Essa igreja não é igreja de pobre. E os mais desempregados aqui, os que ganham bem pouquinho, os que não têm condições mesmo para valer, os que pagam aluguel, até esses, vira e mexe está comprando um açaí de R$15. Vira e mexe está, como a pastora Júlia disse, está pedindo uma pizza por telefone. Os mais pobrinhos. Não é claro que não é todo final de semana, não é todo dia, mas de vez em quando faz isso. Agora, se eu sou tão pobrinho e consigo comprar uma pizza de vez em quando, será que dessa vez não daria para eu honrar a minha igreja e participar de algo que eu preciso crescer? Então o SING eu teria uma desculpa, não tenho dinheiro. Só que aí, marcou um ensinamento. Vai ter, por exemplo, sabe o que a gente vai ter depois do SING? Vai passar uma semana, na outra semana, nós vamos voltar, restituição. Restituição, está na agenda. A gente vai ter o café dos apacentadores. De graça. Só que a gente já fez aqui, as pessoas não vieram. Eu lembro de a gente fazia os jantares de casais aqui, era uma coisa bem legal, que a gente fazia todo final de ano. E a gente sempre quis motivar os casais. Né? Depois que a gente botou o nome de Aliançados, antigamente o nome era ID Love, lembra? Depois a gente trocou para Aliançados. Mas aí, a gente tão motivado, eu falei, eu vou fazer uma conferência da família. Porque, gente, conferência da família. Quem é aqui? Quem é a família que não precisa de ajuda aqui
para ajustar casamento, ou ajustar a criação de filhos, ou pai com filho, filho com pai. Quem é aqui que não precisa, levanta a mão, que de ajuste doméstico? Olha lá, todo mundo precisa. Só que eu fiz uma conferência, pensa num vexame que eu passei. Eu lembro que foi, não lembro se foi o apóstolo Maurivan ou foi o Seges. Foi um dos dois que vieram, acho que foi o Seges. Gente, a igreja não veio. Conferência da família, ficou aqui uns gatinhos pingados, e eu morrendo de vergonha, porque eu achei que a igreja já está lotada, porque é um assunto que todo mundo precisa, né? E de repente a igreja não veio. Então, uma igreja que tem aliança espiritual com a família, essa igreja, estou falando de você, tá bom? Essa igreja que tem uma aliança espiritual, ela vai perseverar na doutrina dos apóstolos. E como é que eu vou conseguir perseverar? Estudando a doutrina dos apóstolos. Ah, mas eu vou estudar sozinho em casa. Você consegue? Eu não consigo. Eu vim no carro agora com a minha esposa, eu estava vindo agora para cá, e disse para minha esposa, Dri, o último que eu fui foi o congresso de pastores em início de novembro. Eu estou com vontade Alain, igreja Alain, eu já estou precisando participar de uma conferência de novo. Eu falei, eu estou precisando de um congresso. E eu acredito que vai ser o sim. Porque eu estou precisando. Eu falei para ela agora, dentro do carro. Eu, como pessoa, estou precisando sentar para ouvir a doutrina dos apóstolos da boca de outra pessoa. E aprender, e consumir, e comer aquele alimento espiritual. Porque na maioria das vezes eu estou falando, mas eu preciso sentar e comer também. Ah, pastor, eu como em casa. Querido, eu também leio a Bíblia em casa. Eu também tenho muitos livros em casa. Mas não é a mesma coisa você estar como igreja aprendendo juntos. E eles perseveraram na doutrina dos apóstolos juntos. Então vira para uma pessoa que está do seu lado, não pode ser sua esposa, nem seu marido, porque não vale, né? Vocês nem estão mais conversando um com o outro em casa, aqui não vai ouvir. Vira para outra pessoa, ou talvez está atrás de você, talvez está na sua frente, e fala assim, olha, você está entendendo que para perseverar na doutrina dos apóstolos, só tem um jeito. Tem que ter aliança com a família espiritual. Porque eles perseveraram, mas não foi sozinhos. Eles perseveraram juntos. Segunda coisa, que quem tem aliança, relembrando, sendo bem repetitivo aqui, a Santa Ceia do Senhor, a palavra do Senhor diz, não comam a Santa Ceia indignamente. Porque o apóstolo Paulo estava já repetindo também o que Jesus tinha ensinado. E olha aqui que ele falou, 1 Coríntios 11, que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. Ou seja, estou trazendo para vocês a memória, inculcando na cabeça de vocês o que eu recebi. E ele estava ali ensinando a doutrina dos apóstolos. Na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o cálice em suas mãos, dizendo, este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comem deste pão, todas as vezes que vocês bebem deste cálice, vocês fazem isso para trazer a minha memória até que eu venha, para lembrar da minha morte até que eu venha. Olha a lembrança de novo, olha a memória de novo. A doutrina dos apóstolos de novo. Então, o que é que Jesus fez? O que é que o apóstolo Paulo está lembrando? E o que é isso aqui que estamos obedecendo o que Jesus mandou? Tomar o cálice, comer o pão, é um símbolo de aliança. E o apóstolo Paulo fala, não façam isso indignamente. Antigamente, como muitos crentes até hoje pensam, que indignamente é dizer assim, eu pequei essa semana, então eu não posso tomar ceia. Eu estou em pecado, então eu não vou tomar ceia porque eu fiz tal coisa. E eu não tomava, eu não tomava. Por que você não tomou ceia? Porque eu briguei com a minha mulher. Por que você não tomou ceia? Porque eu desobedeci minha mãe. Por que você não tomou ceia? Porque eu não... E não tomava. Por que não tomava? Porque está escrito que não pode tomar a Santa Ceia do Senhor indignamente. Isso eu passei anos da minha vida fazendo assim.
Só que a palavra do Senhor deixa bem clara, a regra é cara, Arnaldo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim, depois de examinar, se você vê que não dá, não come. É assim que está escrito na Bíblia? Coloca aí 1 Coríntios 11, a partir do 23. Olha lá. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim, coma e beba. Ele não falou examina, aí você acha lá um pecado e aí você não toma ceia. Meu irmão, a ceia é que traz cura. É isso aqui que traz libertação. Agora pensa, o cara mata em pecado, fui lá, pequei essa semana. Fiz o que não devia. Aí fui me examinei. Eu vi que eu fiz porcaria. Vi que eu sou um crente xarope, um crente que não obedeceu. Eu tentei sair daí, eu não saí. E eu me reconheci, me arrependi, porque não é só também, não, tem que ter um examinar com arrependimento, amém? Porque a Bíblia ela se une, então não é só o examinar, ai, você pecou, pequei, mas o pastor falou que eu posso comer. Não. Você examinou, viu que você não deveria ter feito, está arrependido? Estou. Então está examinado. E agora, o que eu faço? Não vou comer. Cara, você vai ficar mais fraco. E cada vez que você não participar da ceia, você vai enfraquecer e vai enfraquecer. E olha o que a igreja fazia no passado. Eu fiz muito isso, participei de igreja que fez. O cara pecou, falava por irmão assim, ó. Irmão, você vai ficar 6 meses sem tomar Santa Ceia. Já viu isso, Daniel? Então, tirava da comunhão. Isso eu vi, irmão, eu participei disso. Eu vi isso aí muito. Pecou? Pequei. Então agora você está fora da comunhão da igreja e você vai ficar 6 meses sem tomar ceia. Era lei. Agora me pergunta, o cara pecou porque ele estava fraco, sim ou não? Ele caiu na sua fraqueza espiritual. E agora, fraco, ele vai ficar 6 meses sem comer. Eu pergunto como que essa pessoa vai se fortalecer? Como que ela vai gerar energia espiritual? Meu irmão, o que dá força para a gente é a aliança que eu tenho com Cristo. É isso que me fortalece. Repito, eu não estou dizendo que você pode tomar ceia de qualquer jeito. O que eu estou dizendo é que, se você examinou e está arrependido, come, pelo amor de Deus, porque isso aqui é remédio. Aliança é remédio para o pecado. É eu estar em aliança que me faz ficar forte. Quando eu saio disso daqui, eu fico mais fraco do que eu era. E Paulo está relembrando os irmãos sobre isso. Aliança. O que eu estou pregando para você? Que um crente genuíno tem que ter aliança com o corpo. Aliança espiritual. Primeiro, aliança na doutrina, na Bíblia. Então eu não aprendo as coisas sozinho. Meu irmão, vou te falar uma coisa. Do jeito que está a internet aí, eu estava ensinando os meninos ontem, estava reunido com os meninos ali, com o Adriano, com o Jorge. Eu estava explicando para eles. Falei, ó, cuidado com a internet. Porque tem de pastor falando besteira. O nome é pastor, mas ele, na verdade, ele é um anátema. Se ele não se arrepender, o caminho daquele homem é para o inferno. Mas ele está na internet, é famoso. Ele é um cantor famoso. É uma cantora famosa, é um pastor de fama. E está lá ensinando. Aí você quer... Não, eu vou sozinho. Agora estou estudando, pastor. E sozinho vai para a internet e pega um cara desse. Ou seja, ao invés de você ter aliança com a tua família espiritual, você faz aliança com um estranho que você nem sabe quem é. Só porque ele é famoso, você faz aliança com ele na internet. E aí você faz aliança, sabe o que vai acontecer? Você começa a trazer para a tua igreja críticas, confusões, dissensões. Você começa a olhar para o teu pai de cara feia. Porque o pastor lá disse uma coisa, mas o teu pastor aqui disse outra. Você não tem aliança, você está quebrando a aliança que você tem com o teu pai, com a tua mãe, com os teus irmãos. Então, a gente tem que ter aliança na família para se fortalecer. E essa aliança começa na igreja local. Então não existe doutrina dos apóstolos sozinho, entufado dentro do quarto, com o celular na mão, querendo entrar em qualquer site, porque eu descobri aí uma escola de não sei o quê, uma escola teológica, eu estou na escola teológica EAD do pastor fulano de tal, lá do não sei aonde. Cara, a tua aliança com a doutrina dos apóstolos é dentro da sua família.
E eu não é por soberba, não é por nada, é por conhecimento e experiência. Você, nesta igreja, não tem necessidade de ir para procurar nada na internet, não vai te faltar nada, se você fazer tudo que essa igreja está propondo. Nós temos só o curso de introdução, só o curso de introdução bíblica aqui na nossa igreja, são 7 livros, que dura 70, no mínimo, 70 semanas. Só a introdução, fora o que está chegando, porque nós estamos trazendo material que tem 60 livros. 60. Nunca alguém vai poder dizer, o que tem ali, a minha igreja não tem. Aqui nessa igreja, não. Então, qual a necessidade de você estudar sozinho? A menos que você encontrou algo legal, veio na tua família, na tua casa, perguntou para o seu pai, para a tua mãe, para o teu, olha, eu encontrei isso aqui combina com a minha família. Encontrei esse curso aqui, isso aqui combina com a minha casa, com a minha família, com os meus pais, com meus irmãos. Eu posso estudar isso, combina com a gente? Ah, irmão, pode, combina, vai lá, cresce, aprende. Mas eu fui porque meu pai me abençoou, minha mãe me abençoou. Sabe o que é isso? Aliança. Eu não gosto dessa igreja, sabe por que eu não gosto? Eu não gosto dessa, a fala, dessa igreja. Eu não gosto dessa igreja por causa disso. Tudo dessa igreja, dessa, tá? Tudo dessa igreja tem que ficar perguntando. Tudo. Parece até que eu tenho minha vida, eu mando nas minhas coisas. Tudo dessa igreja é um tal de, posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Será que eu posso? Por que eu tenho que perguntar para os outros? Eu tenho a minha vida, eu trabalho, eu faço minhas coisas, eu mando a minha vida, eu mando meus sentimentos, eu mando minha cabeça. Agora quer dizer até que canal que eu tenho que apertar no YouTube? Essa igreja. Demônio. Teve pessoas dessa igreja que quebraram a cara comprando carro. Poderia ter perguntado. Não teria comprado, não teria feito a dívida. Teve gente que quebrou a cara comprando casa, terreno. Quebrar a cara. Poderia ter resolvido a sua vida financeira, talvez estar num lugar melhor. Teve gente que montou empresa. Poderia ter ouvido, poderia ter orientação. Ah, mas vocês entendem de tudo aqui? Não, nós não entendemos de tudo. Não somos mestres em tudo. Muito pelo contrário, tem muita coisa que a gente não tem conhecimento. Mas quando pergunta, vem para dentro da liderança, já está dentro da liderança, dentro do líder, dentro do discipulador, dentro do pastor, dentro dele habita o nome dele é Espírito Santo. E quando você vai com humildade perguntar, sabe Deus o que você está perguntando? Você não vai receber a resposta do pastor, porque o pastor não entende tudo. Você vai receber a resposta de quem está dentro dele, do Espírito Santo. E por que ele vai responder? Porque tem uma aliança. E quando tem uma aliança, o Espírito Santo está ali. Onde tiver 2 ou 3 reunidos, eu estou ali. E a palavra do Senhor João, capítulo 14, 15, eu acho, sei lá, por ali. Está dizendo o seguinte: Ele vos fará lembrar de todas as coisas. Pastor, eu estou com vontade de alugar um carro para mim fazer Uber. Eu nunca fiz Uber, eu nunca aluguei carro para isso. Eu não sou da praia, não entendo nada disso. Mas ele veio perguntar para mim, pastor, eu tenho. Na hora que a pergunta foi feita, ativou aqui dentro o Espírito Santo. E Ele que me fará lembrar de todas as coisas. E aí eu já não sei mais por que cargas d'água que Ele pôs na minha boca. Não faz não, cara. Não, pastor, mas o meu vizinho, ele tem 2 carros. Aí ele falou que se eu pegar um, e aí eu pago para ele, e aí a gente vai, e zaz. Querido, não faça. Mas é porque o senhor não entende de Uber, porque o Uber está pagando não sei quanto, se eu fizer 2 horas, não vai. Mas o senhor entende de Uber? Não. E por que o senhor está falando não? Não sei, eu sei que não é para você ir.
Não, mas o irmão lá do lado falou com o senhor, falou com ele e ele está fazendo Uber. Para ele foi sim. Mas por que para ele foi sim, para mim é não? Não sei, foi o Espírito Santo que botou aqui dentro para falar para você. Por que ele faz isso? Porque o Espírito Santo está em todo o ambiente de aliança. E dentro de um ambiente de aliança eu me sinto seguro. Em todas as coisas. Em todas as coisas. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Glória a Deus. Dá licença que eu vou apertar o meu botão. Outra coisa, que eles tinham aliança. No partir do pão, e isso é no duplo sentido, tá ok? Não é só o partir do pão aqui na Santa Ceia. É no partir do pão em geral. Porque a mesa, ela diz muito, ok? Por isso que o diabo tirou a mesa da nossa casa. Vou repetir. O diabo está querendo tirar a mesa da nossa casa. Não, pastor, não tirou não, eu tenho a mesa lá, tem 6 cadeiras. Não, a mesa está lá, mas ela está de enfeite. Qual foi a última vez que você sentou na mesa? Não, eu sento. Ah, é? Você senta. Como? Sozinho. Qual foi a última vez que você sentou com a tua família? Não, pastor, a gente faz isso todo domingo. A gente senta lá com a galera da família todo domingo. Não. No texto que eu li para você, Atos 2, eles dizem que eles faziam isso todos os dias. Ontem, os meninos foram na minha casa. Sabe onde foi o discipulado? Na mesa. Porque a mesa, você não tem como ficar olhando para a nuca de ninguém. Na mesa não tem nada que te atrapalhe, a menos que você possa a televisão em cima da mesa. Mas o diabo tem roubado a mesa da gente. A gente pega o prato e vai para frente da onde? Da televisão. Verdade ou mentira o que eu estou falando? E aí o pai vai para frente da televisão, o filho pega o prato e vai para dentro do quarto. A mãe nem senta no quarto e nem na televisão, porque ela não gosta, ela já come logo na cozinha. E a família fica separada dentro da própria casa. Mas quando a gente fala de comer junto, todos comiam, eles partiam o pão de casa em casa. O que ele está dizendo? Que eles tinham momentos diários de sentar na mesa. Porque sentar na mesa é koinonia. Pastor, o que é koinonia? Isso é japonês, chinês? O que é isso? Koinonia é uma palavra que se chama comunhão com propósito. Ou seja, eu não vou sentar aleatoriamente. Eu não estou sentando ali, eu estava passando, o irmão estava ali comendo ali na lanchonete, encontrei com ele, a gente comeu aleatoriamente. Não é aleatório. É uma comunhão com propósito. Eu vou lá na casa dele, porque eu vou sentar e a gente vai trocar uma ideia. Eu quero ir na casa do irmão. O que é a comunhão do grupo de alívio, da célula? O que é? É koinonia. Diga comigo, koinonia. Por que o grupo da célula, a comunhão da célula é uma koinonia? Porque já está em agenda. É marcado para eu estar lá. E aquele momento está lá no até na nossa liturgia. Momento da koinonia, da comunhão com propósito. Eu estou ali por um motivo. Eu não encontrei com meu irmão e estamos aqui na quinta-feira, no sábado, e a gente está sentando agora a bater papo. O grupo de alívio terminou, e agora vamos comer, e ali a gente conversa, e ali a gente faz. O que é esse momento conexão que eu fiz aqui na hora do culto? Que vai ter agora todo domingo. Me ajuda a lembrar, tá, gente? Momento conexão. Vai ter todo domingo. Por que todo domingo, pastor? Porque todo domingo tem gente que passa a semana inteira sem se ver. E vão ver só na hora do culto. Então é agora que eu vou abraçar os irmãos. Eu não sei se foi o caso, né? Não vou julgar aqui, mas só um exemplo. Vou pegar as filharadas que estão aqui na frente como exemplo. Aí eu falei, momento koinonia. Aí a Júlia lascou o abraço da Angélica. Amém. Né? Eu acho que elas estavam precisando se abraçar. Maravilha. Mas, se você for parar para pensar, eu acho que elas já estiveram juntas. Essa semana, não? Não? Se não, então valeu o abraço. Aí, elas estão em dúvida, então valeu o abraço. Valeu o abraço por quê? Porque
porque elas não tiveram tão juntas, porque se tivesse já tinha respondido na lata. Como elas não responderam na lata, então elas não tiveram. Então agora foi o momento, elas se cruzaram, ela dá um abraço aqui. Isso é koinonia, com propósito. Qual o propósito? O propósito de oferecer por irmão uma comunhão que eu não ofereci para ele durante a semana inteira. Então o momento da conexão não é para me abraçar meu melhor amigo da igreja. O momento da comunhão, da conexão, porque o melhor amigo eu vejo toda hora, vejo todo dia, 2, 3 vezes por semana. Mas o momento da conexão é para eu abraçar alguém que eu passei a semana sem ver. Passei a semana, eu não pude abraçá-lo. Ou eu vi uma vez só, rapidinho, e não vi nunca mais. Então, isso é koinonia. O momento de conexão dos cultos será o quê? Uma koinonia com propósito, uma comunhão com propósito. E tinha gente achando, na nossa igreja, que comunhão é comida. Fala para o irmão que está do seu lado, comunhão não é comida. E tinha uma época aqui que a gente falava, eu vou levar uma comunhão para a célula. Como é que faz isso? Compra no mercado? Chega na padaria e fala, me dá aí 2 quilos de comunhão. Me dá 3 comunhão, por favor. Meia dúzia de comunhão. É assim? Mas a nossa igreja virou isso aí, achando que comunhão era comida. Não. A comida está. Ela faz parte do momento, mas ela não é mas ela está presente. Quantos estão entendendo? E é por isso que a gente faz questão de todo grupo de alívio ter o momento da koinonia, da comunhão. Porque tem que ser juntos e também no partir do pão, no que se refere à Santa Ceia, todos os meses. Então é uma dupla comunhão, um compartilhamento, uma fraternidade. Eles amavam estar juntos com os outros. E aqui na Fonte de Alívio, a gente vai fazer uma campanha aqui, espero que eu consiga isso. Eu vi alguns pastores fazendo, eu vi um pastor americano fazer, depois vi um outro, e agora eu vi o pastor Ismael fazendo, e ele até veio aqui, eles estavam fazendo quando ele estava aqui na nossa igreja 7 dias, e eu achei maravilhoso, e a gente vai fazer também, porque eles tinham tudo em conjunto. E na nossa igreja, uma das grandes coisas, já que a gente aprendeu tanto isso, o que a gente faz mais na Fonte de Alívio? Comer. Para todo lugar que você vai tem comida, aleluia. É comida na cela, é comida não sei aonde, é comida, é churrasco. E a gente come muito. E aí você olha para a Fonte de Alívio, a igreja é a cara do... Não, a igreja não é a barriga do pastor, ela deveria ser a cara do pastor. Mas a igreja aqui está virando a barriga do pastor. E por isso, eu quero copiar os meus irmãos, não tenho vergonha, não tenho medo de falar isso. E eu quero criar uma fé e uma força para fazer isso. Que é o quê? Nós vamos entrar num jejum coletivo. E não vai ser um jejum espiritual. Vai ser um jejum para emagrecer. Para aqueles que precisam. E para aqueles que não precisam perder gordura, vai ser um jejum para a saúde. Então a gente vai fazer uma campanha aqui de comida, de horários. A gente vai fazer um grupo que a gente vai se conversar, tirar fotografia do prato. A pastora Júlia já fez isso com algumas pessoas. Vai mandar, olha meu prato hoje. E a gente junto vai estimular uns aos outros. Pastor, por que você está barrigudo assim? Porque eu não consigo sozinho. Quando o Paulo caminhava comigo, eu caminhava pelo menos 3 vezes por semana, a gente saía junto. Aí o Paulo desistiu. Não sei por quê. Não, foi antes da distância. E aí, olha a situação do Paulo. Olha a minha. Mas vamos voltar, Paulo. Vamos voltar, em nome de Jesus. Mas quando tem uma pessoa, você está dormindo lá, você marcou a caminhada. Você é sozinho, eu vou sozinho. Hoje eu não vou não. Mas aí quando você tem um parceiro, o que acontece? Trim! Campainha toca. E aí o que acontece? Eu vou ter que ir, né? Eu marquei com ele. Fala para o irmão que está do seu lado, quando um estimula o outro. Seja no que for, funciona. Às vezes está com a preguiça de lavar o quintal. Preguiça. Mas aí a mulher, ela pede, né? Ela motiva, ela não manda, porque a mulher não manda na gente. Ela motiva a gente. E fala assim, amor, vamos lavar o quintal junto, né? A motivação, é assim que elas falam, coração. E aí, por que você está rindo, Aguinaldo? Não entendi. Aí a Aline fala, fica aqui comigo, amor, vamos lavar.
E aí os dois juntos se motivam. Daqui a pouco o quintal está limpo. Não é assim, irmãos e irmãs? As irmãs, não é assim que funciona? Uma irmã motiva a outra. Ô, minha irmã querida, vamos lavar a louça? Fala para o irmão que está do seu lado, quando estamos juntos, a força é maior. Só por curiosidade, não estou falando que vai ser hoje nem amanhã. Eu falei para vocês que eu primeiro tenho que encontrar essa fé dentro de mim. Eu tenho que encontrar. Mas suponhamos que fosse hoje. Quem entraria comigo nessa campanha aí de perda de quilos aí? De quilinhos. E exercícios, é claro. Quem entraria? Olha que legal, teria um monte de gente que ia entrar nessa comigo. Vamos junto. Tem que empurrar o outro, gente. A gente tem que se empurrar. Aí coloca uma dietinha lá, uma fotografia, um ajuda o outro e vamos embora, vamos tocar o barco. Vamos ver, vamos orar. Vamos orar, amém? Vamos começar orando? Pedindo ao Senhor fé para isso. Marco, que cara de desânimo, Marco. Você levantou a mão? Amém. Aleluia. Glória a Deus. O pastor Ismael veio aqui e quando ele estava aqui no final de ano, 7 dias, ele falou que ele fez essa campanha com algumas pessoas da igreja. E é claro, gente, não é uma coisa, dieta tem grupos, tem na sua escola, sua faculdade, suas vizinhas faz também. Não é mais um. Vai envolver oração nesse negócio. Nós vamos envolver oração e sim, vai ter o dia para nós e vai ter o dia para Deus. Então, no meio do grupo vai ter o jejum para Deus, o dia específico para Deus. E aqueles outros dias é para nós. Vocês estão entendendo? Porque o jejum espiritual não é para emagrecer. Vou repetir. O jejum espiritual não é para emagrecer. E quem fez jejum na igreja pensando em emagrecer, quebrou a cara. O seu jejum não valeu de nada. Mas é claro, se estamos num grupo espiritual, estamos trabalhando para nós juntos vamos tirar um dia para Deus juntos. Falar, esse dia aqui não é para nós. Esse dia aqui é para Deus. E o pastor Ismael esteve aqui e aí ele falou que o grupo dele já tinham perdido, juntando o quilo de todo mundo que estava no grupo, não era um grupo muito grande, mas era um grupo bom. Eles já tinham perdido juntos em 2 meses, ou 3, não sei, cerca de 300 e poucos quilos. A soma, né? 2 dele, 3 dele, com 10, deu 300 e poucos quilos perdidos. Quantos creem que o nosso grupo vai ser assim também? Em nome de Jesus. Diga comigo, isso é parceria. Diga comunhão. Então a koinonia é compartilhamento, uniformidade. Quiser escrever no telão, escreve aí, ó. Compartilhamento, uniformidade, parceria, ajuda no que se refere a contribuir também, porque eu ajudo uns aos outros. Eu e o Giva também. O Giva tá aí, não? Tá não? Tá ali. A gente começou, ô Giva, me lembra, filho, você tem que ficar no meu pé. A gente tá criando um grupo também eu não sei que nome que dá para esse tipo de grupo. É tipo Grajaú. Como é que chama isso aí? Como é? É tipo isso. É mais ou menos isso. É um grupo onde vai todo mundo que estiver doando alguma coisa vai colocar lá. Todo mundo que, quando tiver emprego, tem um emprego. Esses dias tinha um emprego aí, tinha vagas aí. Algum irmão publicou que estava oferecendo emprego em algum lugar aí. Eu não lembro quem foi que publicou, em algum grupo. A gente vai colocar nesse grupo, vaga de emprego, vaga de estágio, um curso abriu. Esses dias aí abriu um negócio da prefeitura para as mulheres, para se inscreverem para as escolas. Vocês viram isso? Eu fiquei com medo de ser fake news, era verdade? Era verdade. Então chegou para mim, eu republiquei, depois falei, meu Deus, eu republiquei, e se não for verdade? Aí fiquei meio na dúvida, mas era verdade. Então esse grupo vai ser para fazer esse tipo de ajuda. Então às vezes entre nós aqui, irmãos, outro dia eu precisei de ajudante aqui de pedreiro. Eu precisei de ajudante, estava pagando R$100 o dia. Se eu tivesse um grupo desse, eu tinha publicado, quem é que viria trabalhar de ajudante por R$100 o dia? Lá, já levantou 3, 4 mãos aí. Ok, quem vai vir no mutirão limpar a igreja para o SING? Você vê, a mão não levantou. Né? O mutirão não vai pagar não, tá? Quinta-feira, 9 horas da manhã, o pessoal não trabalha nesse dia? Quem tiver disponível, quinta-feira, 9 horas da manhã. Então, queridos, tudo isso é compartilhamento, uniformidade, parceria, ajuda e fraternidade.
E depois também ele se reuniu para partir o pão, já falei. Nas refeições da Santa Ceia, isso aqui eu já falei, né? Já falei. E por último, eles se reuniam para oração. Você sabe o que a gente vai restituir na nossa igreja também? Momentos específicos de oração. Por exemplo, a gente está remodelando o círculo de oração das mulheres, porque estava vindo só um grupo pequeno, que era sempre as mesmas pessoas, e não expandia. Nós vamos remodelar os encontros do Homens ao Máximo, que também sempre as mesmas pessoas, o grupo pequeno, não expandia. Mas por quê? Porque cada um desses grupos era de oração. E aí o que acontece? Falou que é oração. Obrigado. Orar por cura. A gente vai fazer isso na hora da ceia, tá? Então, o que acontece? As pessoas têm o hábito de fugir disso. Mas a oração tem que ser uma cultura da igreja local. E a gente tinha algo bom que a gente vai restituir. Busca a agenda para mim aí, por favor, alguém que tem no celular. E eu acho que eu coloquei, se não me engano eu coloquei. Que a gente vai voltar a fazer 24 horas dentro da igreja de oração. Que a gente chamava de torre de oração. Onde cada grupo de alívio trazia um grupo de pessoas para orar aqui dentro. Isso de 15 em 15 dias, mas eu quero transformar isso em algo semanal. Porque é totalmente possível, está escrito aí na parte de cima. Tem alguma coisa escrita na parte de cima aí? Ou não, eu não coloquei. O que está escrito aí? Quinzenal que eu coloquei aí? Torre de oração quinzenal. Ou seja, nós vamos restituir algo que foi maravilhoso na nossa igreja. Essa torre de oração. Amém, amados? E aí vai ter gente orando aqui pelas madrugadas, outros de manhã, outros à tarde. Tudo isso é por quê? Para a gente se reencontrar com Atos 2. Amém, amados? Glória a Deus. Eu vou encerrar essa palavra hoje, posso? Para a gente já encerrar isso hoje de uma vez? Pode ser? Vocês aceitam? Vamos encerrar isso hoje? Então, eu quero abrir em 2 Coríntios 8, versículo 5. E a gente vai ver como é que a igreja da Macedônia fazia. Olha só, a igreja da Macedônia. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro, ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Então, os macedônios, eles praticavam a aliança espiritual com a família. Então, eles não se doavam apenas ao Senhor. Porque tem gente que fala, não, pastor, eu sou fiel, eu oro, eu jejuo, eu vou para o monte, na minha casa eu faço uma vigília toda noite ali num horário determinado. E ele fala que ele se doa para Deus. Amém. Glória a Deus. Se você está seguindo uma vida de doação a Deus em todos os aspectos, glória a Deus pela tua vida. Mas aqui os macedônios entenderam que Atos 2 não era só se doar para Deus. Ele falou assim, eles se doavam para Deus, mas primeiro eles doaram para nós também. Eles se doaram para nós. Então a palavra do Senhor, o versículo do pastor Douglas, dos alunos do pastor Douglas, por favor, 1 João 16, os alunos do pastor Douglas, 1 João 3, 16, 1 João 3, 16, alunos do pastor Douglas, 1, 2, 3. Vamos aplaudir os alunos do pastor Douglas. Por quê? Porque ele faz os alunos dele decorar esse versículo. Encucar. Nisso conheceremos o amor que Cristo deu a vida por nós e nós. Então aquele que tem aliança espiritual com a família de Deus, ele entendeu que não é só ele e Deus. Não tem esse negócio, diga comigo, quem tem aliança espiritual? Não tem esse negócio de é só eu e Deus. Isso não existe. Quando alguém te falar, eu não estou indo na igreja, mas eu rezo em casa. Não estou indo na igreja, mas eu oro em casa. Isso é a pior mentira. Essa pessoa está com espírito de engano. Não existe isso na Bíblia.
Porque na Bíblia primeiro você se doa a Deus e depois você se doa para os irmãos. E só tem um jeito de se doar se você estiver na igreja. É no grupo de alívio que você se doa. É numa visita, é no discipulado, é no pastoreio, é nos hospitais, visitando o irmão, é na ajuda financeira, é no que tiver que fazer na igreja que você se doa uns aos outros. Isso é igreja, isso é aliança espiritual, amém? Então os irmãos da Macedônia, eles deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor e depois eles se doaram uns aos outros. Pergunta para mim aí, pastor, como cultivar a aliança com a família espiritual? Pergunta. Eu não ouvi, qual é a pergunta mesmo? Diga aí, você tem dedo aí? Tá todos os dedos aí? Mesmo que tiver te faltando um, ainda sobra os que eu preciso. Preciso só de 4 dedos. Vamos lá. Primeiro, faz aí com o seu dedinho. Primeiro. Diga. Para cultivar é preciso perseverança. Vai usando o dedo aí para você gravar. Isso aqui é tudo para estimular gravar, tá? Você vai lembrar do dedo. Diga primeiro, perseverança. Segundo, diga diariamente. Continua com os 2 dedinhos aí e escuta eu falar. Nada fica inculcado na sua mente ou nada é sério se for só uma vez por ano. Só uma vez a cada 6 meses. Nenhum marido e mulher quer encontrar com a sua esposa só uma vez por mês, ou só uma vez por ano, ou só uma vez a cada 6 meses. Marido e mulher que têm uma vida de intimidade, eles querem estar juntos sempre. E não precisa ser marido e mulher não. Basta um casal que está no romance real. Se puder, eles querem se ver todos os dias. Porque é comunhão. Estão aprendendo a ter comunhão. Estão aprendendo a desenvolver relacionamento. Então, tem que ser diariamente. E quando alguém te acusar dizendo, você só vive na igreja, eu nunca vi. Depois que você foi para essa igreja aí, você só não sai de dentro dessa igreja, só vive. Só que ele não sabe, né? Que a gente não estava lá aqui dentro. Na domingo a gente estava aqui dentro. Na segunda a gente estava na escola. Na terça a gente voltou para cá ou estava na casa de alguém. Na quarta a gente foi fazer discipular na casa de outra pessoa. Na quinta a gente foi para o grupo de alívio. Na sexta a gente foi fazer outra visita. No sábado a gente veio ensaiar. Não é sempre a mesma coisa. Mas, diga comigo, não é sempre a mesma coisa? Mas é diariamente. Então, diga comigo, primeiro, dedo. Perseverança. Diariamente. Agora, 3. Quem tem aliança participa de maneira responsável. Diga, tem que ser responsável. Diga, perseverança. Diariamente. Responsável. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, ou atrás, ou na frente, qual a responsabilidade que você tem hoje na igreja? Fala só uma. Talvez tem gente que tem 10, fala só uma, tá bom. Qual a responsabilidade que você tem hoje? Não. Não é de vir no culto, não. Vir no culto, todo mundo vem, até quem não é crente vem no culto. Isso aí não é responsabilidade, não. Eu quero outra, responsabilidade por coisa. Que responsabilidade você tem na igreja fora do culto? Cuido de alguém, participo do grupo de voluntários para limpar a igreja. Eu pego a plaquinha ali para ficar sorrindo na entrada da igreja para quem está aqui pela primeira vez. Que responsabilidade você tem? Eu ajudo o irmão a varrer a igreja, ajudo o outro a limpar, Qual a responsabilidade você possui em todo o contexto? Eu chego mais cedo no grupo de alívio para lavar a louça, porque o anfitrião trabalha fora, e ele chega correndo antes do trabalho, eu chego mais cedo para ajudar ele a lavar a casa, para receber o grupo de alívio. Essa é a minha responsabilidade. Responde, qual responsabilidade você tem? Responde para o teu irmão. Que é sua responsabilidade. Pronto. Agora olha para mim. O quarto. O dedinho. Quarto.
Para ter uma aliança com a família espiritual, precisa pagar o preço. Pastor, o que é pagar o preço? Se eu tenho que estar reunido diariamente, se eu tenho que estar diariamente fazendo alguma coisa com a minha família, se diariamente eu estou com a minha família, escute, isso não é fácil. Estar diariamente, né, o evangelista Fátima? Pastora também, eu falo pastora também. Isso requer renúncia, humildade. Isso tem que deixar o conforto. Tem que muitas vezes deixar o descanso de lado. Verdade ou mentira? Para você que tem responsabilidade. Quantas vezes você foi por uma responsabilidade da igreja cansado? Quantas vezes? Várias. Porque quem tem responsabilidade vai mesmo que estiver cansado. Mas vai. Muitas vezes eu tenho que também trocar pelo meu lazer. Então quem tem aliança com a família espiritual, ele paga o preço para essa aliança se manter firme. Verdade ou mentira? Tem um preço a pagar. Diga comigo, tem um preço a pagar para essa aliança se manter firme. Agora vamos decorar aí? Perseverança, diariamente, responsável, ou com responsabilidade, né? E tem que pagar o preço. Agora os resultados desta aliança com a família. O resultado é o último versículo. Quando uma igreja é desse jeito e tem uma aliança tão profunda, com uma coinonia tão profunda, o resultado é o último versículo. Pode colocar o último versículo de Atos. O resultado é: traz o perdido para a verdadeira família espiritual. Por quê? Porque o mundo que a gente vive é um mundo de relacionamento plástico, plastificado. É um mundo de uns relacionamentos interesseiros. Network, eu tenho que ter network. O que é network? Vamos traduzir na linguagem corporativa? Eu faço uma rede de relacionamentos. Mas por que eu fiz essa rede? Interessado. Eu estou interessado no que ele vende, eu estou interessado no que ele compra, eu estou interessado na onde ele pode me levar, eu estou interessado aonde que ele pode me colocar dentro de um determinado lugar. Ele é amigo do amigo de não sei quem. Então, se eu fizer um network, ele vai me colocar ali dentro daquela situação, ele vai me colocar naquela empresa, eu vou vender aquele produto, ele vai comprar o meu produto. Isso é o network corporativo do mundo. Esse é o relacionamento mundano. Mas o que a gente está oferecendo aqui na aliança espiritual é um relacionamento vivo na pessoa, que começa na pessoa de Jesus Cristo. Assim como Jesus deu a vida por todos, nós damos a vida pelo nosso irmão. E se eu fizer um network, porque não é network, é trabalho, né? Work, trabalho. Não, aqui não é network, teria que ser net love. Net love, uma rede de amor, uma rede de companheirismo. Net coinonia, uma rede de comunhão com... mas o pastor Alan veio na minha casa porque ele está interessado. Claro que eu estou. Fui muito interessado. Interessado em saber como é que você está, interessado para ver se a gente está bem um com o outro, interessado na sua comida também. Eu fui interessado. Eu fui interessado para a gente manter o relacionamento. Mas eu não fui interessado. O que você pode me oferecer? O que eu posso te dar? Eu não posso te dar nada. A não ser o meu carinho, o meu amor, a minha palavra que Deus me deu, te entregar também. Eu não tenho mais nada para te dar, então que rede é essa? Não tem que trocar nada. Trocar o quê com você? A não ser o amor. Vocês estão aqui? Esse é o relacionamento da igreja. Agora tinha uns jovens aí falando que pastor, eu quero ir na sua casa. Network. A Emily, né, 16 anos. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos e constatou-se que, olha só essa pesquisa, que terrível. A cada 10 pessoas entrevistadas, isso lá na América, cada 10 entrevistados, 4 admitiram que sofrem de solidão. Estava vendo um podcast de um missionário japonês explicando como é a solidão no Japão. Eles não saem de casa, eles têm medo de sair de casa. Eles saem de cabeça baixa assim, ó.
Máscara não é só por causa da pandemia não, tá? É para se esconder mesmo, muitas vezes. Tem muitos lugares que é terrível. Por que o pessoal gosta muito dos brasileiros? Porque o brasileiro tem esse senso, né? De falar com todo mundo, de rir por todo mundo. Então nós brasileiros, nós temos uma facilidade maior da nossa cultura de fazer com que outras pessoas saiam da solidão. Porque o brasileiro é mais alegre, mas não se engane. A solidão chegou no Brasil também. E a pandemia deu uma reforçada em tudo isso. A pandemia colocou gasolina em tudo, nessa coisa da solidão. As pessoas aprenderam a ficar trancadas dentro de casa. E o fique em casa, me perdoe quem gostou disso, mas o fique em casa foi uma voz do demônio. Porque o fique em casa, tem gente que não saiu nunca mais. Tem gente que não saiu nunca mais. E hoje hoje o diabo está fazendo uma trama chamada, Jesus me ajuda, metaverso. Quem já viu falar? Metaverso é um universo paralelo criado no meio digital que vai funcionar com óculos e futuramente com uma lente de contato. Agora com óculos, mas isso vai ser transformado numa lente de contato. Você bota o óculos e você entra num universo paralelo, onde você pode interagir dentro de uma cidade. Você pode ir até para a igreja. Já tem igreja já dentro do metaverso. Ou seja, dentro do seu quarto, você compartilha com pessoas que você nem sabe quem é. Porque dentro do metaverso você pode ter um avatar, ou seja, uma persona, que às vezes você é um homem, mas se vestiu de mulher. Você pode ser um animal lá no metaverso, se você quiser. Você pode ser o que você quiser lá dentro. E aí a pessoa que está conversando com você, está conversando, mas não sabe exatamente se você é aquilo de verdade. Porque o teu avatar não corresponde. Então é um mundo paralelo, onde as pessoas não precisam sair de dentro do quarto. O diabo, o que é isso, gente? O que é metaverso? Metaverso é o contraponto. Como é que fala nos desenhos animados, vocês que gostam do mundo de heróis? Como que chama? Metaverso. O multiverso. O que é o metaverso? É um universo paralelo criado por Satanás. O metaverso é um universo contrário a Atos 2, 42 até o 47. Deus queria esse mundo aqui. Esse é o mundo de Deus. Atos 2, 42 e 47. O metaverso criado pelo Facebook é o quê? É o universo paralelo, é o multiverso do Satanás. É tudo ao contrário de Atos 2. Atos 2 está dizendo, fica junto. Ele está dizendo, fica no seu quarto. O metaverso está dizendo, come junto. Não, come virtualmente, só com um desenho animado. O metaverso está dizendo, ora junto. No metaverso não tem como orar junto, não tem como impor as mãos. A pessoa não vai sentir o toque das minhas mãos. É um mundo paralelo. Vocês estão aqui? E eu vou dizer uma coisa para você não se assustar, tá bom? A igreja Fonte de Alívio vai ter que ter um campus dentro do metaverso. A gente vai ter que ter uma igreja lá. Você pergunta por quê? Porque vai ser a única maneira de eu tirar um jovem de dentro do quarto. Eu vou ter que pôr uma igreja lá dentro. Eu vou ter que conversar com ele lá dentro. Eu vou ter que ganhar ele para Jesus lá dentro. E um dia eu vou ter que fazer um convite e falar, eu gostaria de te abraçar pessoalmente. É possível? E eu vou conseguir tirar o óculos do rosto dele. A gente vai ter que entrar lá dentro, literalmente, derrubar as portas do inferno para tirar alguém de lá de dentro. Quantos entendem isso que eu estou falando? Então não se assustem se um dia você vê a igreja Fonte de Alívio dentro do metaverso. É porque a gente foi lá tirar a gente do inferno. Vocês entendem isso, gente? Ou você vai ficar escandalizado? Resultados. Traz o perdido para a igreja cresce espiritualmente, dentro dessa igreja tem milagres, dentro dessa igreja tem transformação social, porque nenhum deles tinha nada, faltava nada para eles, eles tinham tudo em comum. E a diferença, agora eu quero te colocar para a gente encerrar, se vocês conseguirem escrever aí, escrevam, se não conseguir, tudo bem. Agora para encerrar eu quero que você fique de pé, eu vou só ler para você, se você quiser anotar, anote. Líderes de grupo de alívio, olhem para mim, todos os líderes. Essa palavra vai ser discutida no grupo de
de alívio quinta-feira e no sábado que vem. Eu vou pedir para os líderes imprimirem esta folha e entregarem no final, para todos os membros da igreja uma cópia. Não é só para ler. No final vai entregar uma cópia para todos os membros da igreja. Então o líder de grupo de alívio tem um trabalho maior essa semana, de imprimir uma quantidade de folhas que dê para todos os membros do seu grupo. Porque tudo isso vai estar lá. Então, quais as diferenças da igreja de opção descartável para a igreja de aliança espiritual? Diga comigo, opção descartável. Qual a diferença? Então vamos lá. Ó. A pessoa frequenta a igreja apenas ocasionalmente. Ela vai para a igreja de vez em quando. Ela vai para a igreja um domingo sim e 8 não. Um domingo sim e 8 não. Então, escute aí, olha para mim. Opção descartável. A pessoa frequenta a igreja ocasionalmente. Bia, coloca um do lado do outro assim, ó. Faz tipo uma planilha. Coloca opção descartável embaixo. Frequenta a igreja ocasionalmente. Vai escrevendo na tela, Bia. Escreve na tela, deixa o pessoal ver você escrevendo, não tem problema. Aliança com a família espiritual. Qual a diferença? A pessoa frequenta o culto sempre e ela tem compromisso com o culto. Ela tem compromisso com o grupo de alívio e com as coisas da sua igreja. Opção descartável. Ele é um cristão flutuante, ou seja, ele muda rápido de igreja. Ele vem para esta igreja, fica aqui 6 meses, 1 ano, aí ano que vem, ou daqui 6 meses, ele decide que essa igreja não é boa. Aí ele muda daqui também. E aí ele já foi para outra, já foi para outra, já foi para outra. Ele é um cristão flutuante. Ele muda muito rápido de igreja. Mas o cristão com aliança com a família espiritual, como ele faz? Diga comigo, ele é um membro fiel. Não, repete aí, gente. Membro fiel. E tem a identidade da igreja local. O crente da opção descartável, ele sempre fala, aquela igreja. Não, meu, se você ir naquela igreja, você vai ver, mó benção, aquela igreja lá, não sei o quê. Aquela igreja. Tem gente da nossa igreja aqui que já veio conversar comigo, com um pastor, que é aqui, frequenta essa igreja, e veio conversar e dizendo assim, pastor, a igreja de vocês é legal. A igreja de vocês? Tipo, a igreja não é sua? A igreja é sua. Irmão, fala nossa igreja. Então, o crente descartável, de opção descartável, ele fala aquela igreja. A igreja de vocês. Mas o crente que tem aliança espiritual, ele diz, a nossa igreja. A nossa igreja, na nossa igreja vai ter culto. Na nossa igreja vai ter sing. Eu vou para a nossa igreja. Nós vamos lavar a igreja. Nossa igreja está sendo lavada hoje. Nossa igreja está crescendo. Nossa igreja está construindo um banheiro. A nossa igreja está precisando disso ou daquilo. Não é aquela igreja. Ou a sua igreja. É a nossa igreja. E para encerrar. O crente com a opção descartável. Ele diz. Ou melhor, ele não diz nada. Ele é simplesmente um observador. Ele senta, observa e consome. Então, se tiver uma comida boa, ele come. Se o louvor não foi legal, ele reclama. Se não tocou a música que ele gosta, hoje não teve aquele louvor que eu gostei. Hoje o pastor falou demais. Hoje o pastor falou de menos. Hoje foi o fulano que pregou. Eu não gosto quando aquele cara prega. Opção descartável, ele é um consumidor. Diga comigo, ele é um consumidor e um crítico. Mas o crente com aliança família espiritual, diga comigo, ele participa e ele contribui para o crescimento. E agora que você sabe de tudo isso, pergunta para o teu irmão aí. Era para estar na tela já, não conseguiu? Foi muito rápido, Danilo? Desculpa. Mas pergunta para o teu irmão, acho que você gravou na cabeça. E aí? Não. Marido e mulher nunca vale. Nunca vale. É para outra pessoa. Fala para ele, e aí? O que você é? Opção descartável? Ou aliança espiritual com a família? Ou melhor, diga para ele o que você vai ser a partir de hoje. Porque talvez você não sabia de nada disso. E você tinha se comportado mal até hoje. Mas agora que você sabe o que é o quê? O que você faz? Qual opção você faz?
A opção descartável? Ou a opção com a família espiritual? Pergunta para ele qual é a opção que você vai escolher hoje. E aí, o que ele escolheu? Aliança? Quem escolheu a aliança, dá um glória aí. Então, se você escolheu a aliança, vamos tomar nossa ceia aqui em nome de Jesus.